Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. O nosso tema de hoje é sobre igrejas e chakras. E para uma organização melhor aqui dos nossos estudos, vamos comentar sobre as igrejas e os chakras. O primeiro chakra é o chakra sacral, que ele é da cor vermelha, e quem desperta esse chakra tem o domínio da terra, e está correlacionado com a igreja de Éfeso, onde ele abre 4 pétalas. Exato, Amanda. No caso das 4 pétalas, a gente tem 2 em movimento e 2 que estão paradas, né? Isso no iniciante. Quando você começa a fazer essa abertura, né, no caso das energias, até é legal trazer aqui ele de primeira mão, que para abrir isso tudo, a gente vai de volta no ponto crucial que é o sexo. Não tem como a gente fazer um alinhamento de chakra, abrir chakras, fazer toda essa questão, né, que vira um modismo de forma diferente se não for pelas vias da transmutação sexual. Isso é fato. Então, nesse caso, fazendo esse trabalho, começa a colocar em atividade para fazer esse giro desse chakra. Fazendo esse giro desse chakra, nessa cor vermelha, essas pétalas colocando em movimento essa energia, são vórtices de energia que estão no mundo etérico. É bem colocar aqui para que você não vai procurar ele no físico e achar esses chakras no físico. Eles estão nesse mundo etérico. Então, são vibrações, são energias, são bem sutis e entra até no tema da anatomia oculta que a gente veio falando em outros episódios. Então, dentro deste chakra, quando você consegue alcançar o domínio dele, você tem domínio sobre esse plano terreno, né? Que a gente veio falando aqui, e automaticamente, diria, não automaticamente, né? Mas é um trabalho que você vai ter que ir galgando, você vai abrindo essa igreja que corresponde a ele. E isso acontece como? Acontece no giro desse chakra, dessa energia, através dessas pétalas em movimento, e também através daquele movimento que a gente falou, que vai pela transmutação por dentro da nossa via, da nossa coluna cervical, nessa coluna onde a gente vem entrando pelo canal Sushumna, e ele abre o selo por dentro e por fora. Da mesma forma que é citado no Apocalipse de São João, onde ele fala desses selos das igrejas. E esses selos têm que ser rompidos por nós mesmos, através dessa consciência angelical que a gente vai alcançando dentro de cada igreja, que a gente vai galgando e subindo através da nossa coluna. E é importante até uma breve ligação com o que nós estudamos no episódio anterior, quando falamos dos círculos dantescos. Então, conforme é um trabalho paralelo, conforme eu vou fazendo esse trabalho nos círculos dantescos, eliminando esses pecados, eliminando esses egos, esses pensamentos, de maneira consequente, eu vou fazendo a abertura dessa igreja, desses chakras, e até essas pétalas que tem essa representação de virtudes. Então, eu vou edificando isso dentro de mim. Sim, interessante também até o próprio local onde está estabelecido esse chakra, né, que é o osso sacral, que justamente fala sobre essa parte do sagrado. Então, como a gente sabe que chakra ele tem, né, esse significado de uma roda ou de um vórtice de energia, que ele está, de momento, trabalhando de uma forma negativa. Por quê? Porque nós gastamos toda essa energia, e até como o Sidney colocou, que para se fazer com que ele realmente funcione de uma forma positiva, eu tenho que acioná-lo através da transmutação sexual. É claro que não tão somente, mas possa ser a energia principal que vai fazer com que esse chakra se movimente e faça com que essa igreja da Éfeso seja aberta. Para quê? Para que nós, diante desse, tirar esse selo da igreja, nós adentremos nesse templo e peguemos dentro desse templo todas as informações necessárias para seguir para um próximo chakra. Seria como chegar à consciência, despertar essa consciência angelical, né? Como o anjo regente Gabriel dentro desse sacral, aonde até a gente vai conversar em outros momentos, aonde dormita a Kundalini, que é a serpente sagrada, a mãe divina, onde que está dormitando e ela precisa desse choque, dessa energia, pelos canais Ida e Pingala, para que ela faça esse despertar dessa membrana. Cita-se que ela está enroscada 3,5 voltas dentro desse sacral, aonde com essa tensão, com essa energia, né, transmutando, ela vai despertar. Aí fazendo essa ascensão através das 33 vértebras para se fazer esse caminho dentro desse primeiro chakra, abrindo essa primeira igreja e fazendo esse ciclo.
E a gente sabe que cada chakra dentro tem essas 7 serpentes dentro de cada um, tem que fazer a abertura dentro de cada uma dessas 7 igrejas, né? Que é 7 vezes 7, 49 níveis do nosso subconsciente, que a gente vê aqui. Então, todo esse trabalho dentro de cada chakra tem que ser efetuado. Dentro de cada igreja, para fazer a abertura, tem que colocar em movimento cada um deles. Isso é importante a gente falar e ir citando, né? É claro que é muito mais profundo do que isso. A gente está dando uma breve introdução no tema, mas para que fique claro, né, como ocorre. Sim, é até importante, como nós estudamos os círculos dantescos, que a partir desse osso sacral ali, a partir do cóccix, é onde, se nós não fizermos um trabalho de autoconhecimento e com a transmutação, né, ou seja, com os 3 fatores, nós acabamos presos aí dentro desses círculos dantescos. Então, essa busca aí por uma transformação é justamente de pegar essa parte negativa e fazer com que ela se torne positiva, para poder alcançar aí a autorrealização. E é até interessante citar isso porque a gente estudou em episódios anteriores ali sobre esses círculos dantescos, sobre essa baixa. Então aqui nesse cóccix é a ponta que a gente tinha da cauda animal. Então aqui o recolhimento dessa cauda, ela começa aqui, mas a cauda, se você não fizer o trabalho para cima, essa cauda, ela tende a descer. E aí sim, né, como a gente falou, ir baixando essas esferas. Da mesma forma que é em cima e embaixo, então tem os chakras inferiores, que desce pela cauda. Se você não faz esse trabalho para fazer a ascensão, você vai descer essa cauda, em vez de você trazer esse animal para virar homem, você vai fazer o quê? Com que esse homem vire animal. Na involução da espécie, na involução do ciclo da roda do Sansara. Então, quando se fala em Kundalini, é o fim do órgão kundartiguador. E o kundartiguador é essa serpente tentadora que desce. O desejo. Cada vez que o desejo te pega e você tende a deixá-lo, para que tenha prazeres, ele vai fazendo com que essa energia desça. E você vai fazendo o movimento contrário do que é a subida, a abertura desses chakras e a elevação a cada nível de consciência das igrejas. E lembrando que Kundalini só ascende através dos méritos do coração. E como que eu conquisto esses méritos do coração, senão adentrando de maneira consciente nesses círculos dantescos e sintetizando. É essa lenha dessa fogueira que vai fazer essa serpente ascender, subir e justamente abrir essas igrejas. O segundo chakra é o sexual. Ele tem a cor laranja, desperta a faculdade do astral, são 6 pétalas e está na igreja de Esmirna. Então, quando a gente percebe essa subida, né, a gente vai saindo, essa Kundalini vai exercendo essa subida vértebra a vértebra e a gente já chega nesse segundo movimento desse chakra. Como você falou, 4 pétalas ali que você coloca em movimento, já vai para essa de 6 pétalas que também tem que colocar em movimento, que ela está estagnada, parada, vai ter que fazer o ciclo do giro. Então, ali você conquista, quando você vai adentrando e domina, desperta esse chakra, você domina o movimento astral, né? O plano astral, você consegue ter ciência sobre ele. Então você vai livremente no astral já fazer estudos, entre outras questões que você pode analisar ou, enfim, fazer estudos, né, de forma mais consciente com esse corpo formado. E dentro desse giro, nesse chakra, você vai fazer novamente a abertura daquela igreja, por dentro da coluna novamente, né? Que você vai fazer a abertura dela do selo e por fora na vibração e no giro energético desse chakra. Até imagine, né, isso que o Ednei vem trazendo, né, porque está falando de energia, conforme a gente vai aumentando esse nível de energia, é como se fossem esses motores que vão fazendo com que a gente seja elevado, né, graduando e limpando toda essa energia que está de alguma forma contaminada, né? Ou seja, ela não está preparada para fazer essa ascensão, até como o Lino colocou, ainda não gerei esses méritos, e quando eu vou limpando, então vou tendo esses méritos e vou assumindo aí novas etapas. Até porque astralmente é que a gente vai conseguir adentrar com abrangência nesses círculos dantescos. Então, quando você vai fazendo, promovendo essa limpeza interna, então
através da questão sexual. Primeiro vem esse recolher da cauda, por assim dizer, esse cortar do órgão com o articulador, para que através dessa energia sexual gere esse motor, por assim dizer, para que eu adentre nesse astral. Porque adentrar conscientemente no astral não é para eu só ver luzes, é justamente para que eu vá para minha mente, para esses porões da mente, para continuar esse trabalho. Então, por isso que abre esse chakra, esse domínio sobre o astral. Então, é interessante que nessa subida no chakra referente ao sexual, que a gente está falando aqui, né, onde ele está localizado, tem a questão da energia etérica, né, o corpo etérico aqui. Até a gente colocou ali da parte das faculdades que a gente tem domínio sobre o astral. Mas é claro que o corpo astral em si a gente vai formar à frente, até para não ter aqui divergências, né, no que a gente vem estudando. O terceiro chakra é o do plexo, ele é da cor amarela, desperta a faculdade da telepatia e está na igreja de Pérgamo. Sim, então a gente vai fazendo essa subida, né? Cada chakra novamente vai fazendo despertar. Chegando aqui a gente vai ter o domínio, então conquistou esse que tem o domínio da telepatia. Telepatia em si, a gente acabar com a questão verbal e você fazer essa conexão. Então, é uma faculdade muito precisa e necessária. A gente consegue ter essa questão de comunicação de forma divina, colocaria assim. Quando está atrofiado, então, a gente se perde muito, a gente fica nos 5 sentidos. Então, a gente vai vendo que cada despertar de chakra, a gente vai conseguindo conquistar essas faculdades latentes, que estão de forma atrofiadas pelo não uso, né? O que não usa se atrofia. E dentro desse também o giro de toda essa energia volta novamente a vértebra a vértebra, fazendo essa subida, a abertura dessa igreja e chegando agora à consciência desse próximo anjo, né? Que a gente vai falar anjo Anael, que é o do amor, que é Vênus, que está correlacionado também a cada planeta, assim como a gente viu nos círculos dantescos, e a gente vem vendo, né? Pouco a pouco também tem a relação com os planetas. A gente até pode ser que não colocou ali nos outros, mas primeiro é a Lua, segundo aqui a gente vem é Mercúrio e chegamos em Vênus. Então, nessa questão do amor, esse amor agora com essa questão de despertar a telepatia, abrindo essa igreja consciencial desse anjo Anael, a gente consegue ir vibrando cada vez mais, né, e se aproximando, claro, do nosso Pai através dessa subida pela coluna. É que esse domínio dessa questão da telepatia, por que de alguma forma isso não é desenvolvido? Todos nós temos essa telepatia, mas ela está encoberta pelos pensamentos. Se a telepatia faz com que a gente se comunique sem a necessidade da fala, vamos dizer assim, por que não se faz isso? Porque há muito o que se esconder. Então, conforme você vai eliminando esses pensamentos, você consegue ter esse acesso, até porque você, falando de Vênus, você desenvolve esse amor pela humanidade, você não julga, logo você consegue acessar, digamos assim, as pessoas, essa comunicação com elas. Sim, até é bem importante o Lincoln colocar isso, porque se nós despertarmos essa faculdade antes de ter uma compreensão, nós vamos ficar tão somente conflitando. E não é para isso, não é que a gente desenvolve isso, é justamente para pacificar. Tem que ter uma compreensão porque você quer despertar essas faculdades, né? Porque até, né, você chega num ponto ali que se você se depara com alguma coisa, né, que você quis despertar ali, vai ter que lidar com isso da mesma forma, né? O quarto chakra é o cardíaco. Ele é da cor verde, tem 12 pétalas e a faculdade que se desperta com ele é a intuição. Está na igreja de Tiatira. Então, ali a gente chegando no coração, até o Nico falou nos méritos do coração aqui, que você vai se purificando esse coração, através dessa cor verde, que relaciona até com o elemento ar, onde vai ficando leve, vai ficando no estado de que você vai tendo domínio, né, de tudo isso, até a questão desse ar ficando tudo mais leve, o coração. E a intuição, você intui as suas ações, antes mesmo de fazer, você consegue perceber e ver. Então, os erros aqui se tornam de forma muito mais difíceis de ocorrer.
E daí a gente não tem questão de ir pela mente, e sim vai pela intuição, o real ser te dando a direção. É até interessante falar nesse domínio do ar, porque se a gente pegar, a gente vem falando que tem um estudo muito amplo disso, que a gente vai abrir, como a gente falou, pouco a pouco. Mas a gente vem falando dos planetas, a gente chegou no Sol. E dentro de cada questão aqui, você tem o domínio do ar. Então, no Vênus, aqui você descendo, você tem o domínio do fogo. No sexo, você tem o domínio das emoções. Por isso que se relaciona até com a questão astral. Aí chegando, né, no sacral que a gente viu da Terra. Então, que você vem até o coração, você vai ter esses 4 elementos sobre domínio, para que daí você faça ascensão para esse próximo. E dentro disso também ele vai abrindo cada consciência. Aqui você vai abrir a consciência de Micael. Esse Micael que é regente desse planeta da questão solar, dentro da questão esotérica. E você tendo intuição, telepatia, domínio dessas emoções, a questão astral, e aí o domínio da Terra, e desses 4 elementos todos, né? Você consegue, de fato, estar muito além, né? Do que a gente está aqui nessa dormência, nessa ilusão, começa a clarear tudo isso. Começa a se tornar a verdade aparente e você tira esses véus dessa ilusão. E dominando esses 4 aqui, nós estamos já a caminho certo do Pai. Que a gente já tá falando do Cristo mesmo, e ainda mais trazendo a intuição. O Sidney falou de intuir a ação. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo ter essa consciência acerca desse ponto? Quando eu não só ouço, mas eu cumpro as leis. Eu compreendo as leis. Então, eu vou fazer algo, já se tem toda uma clareza, principalmente dessa lei de ação e reação. Eu já vou ter uma clareza sobre qual vai ser o retorno disso, e aí eu opto em fazer ou não isso. É até interessante porque eu já ouvi muitas pessoas falar que a minha intuição falhou. A intuição não falha. Se foi uma falha, já não é intuição, porque a intuição é certa. É uma intuição, você faz essa intuição do ser mostrando. Agora, se você cair numa questão de erro, então já não era questão mental, e aí você foi, claro, pro erro. Foi você quem falhou em não ouvir, vamos. Inclusive dentro desse chakra, onde se alcança aí, também se abre a igreja de Tiatira, é algo que já traz para nós um olhar de um equilíbrio. Por isso adentra esse Cristo, porque já tem um domínio sobre as coisas. E por isso que daí, ao um olhar assim esotérico, a gente começa a prever de uma forma até intuitiva, como a gente está olhando, de certas situações onde nós já vivemos. E aí eu não repito mais elas, eu já sei para onde ir. O 5º chakra é o da laringe. A faculdade que se desperta é a clareaudiência. Ele é da cor azul claro. São 16 pétalas. E a igreja que se abre é a igreja de Sardes. Então, agora a gente chega na questão crucial, né? Que é o verbo, na laringe criadora, onde a gente consegue fazer a abertura, né, dessa faculdade latente que é da clareaudiência. Como o Lincoln havia falado, tem muito barulho, então nesse barulho a gente não conseguia fazer a questão de telepatia e muito menos na clareaudiência, porque é muito ruído. Aqui você fazendo essa questão de despertar essas energias, elevar as frequências, você começa a ouvir o ser. Aí você começa a ter ouvidos, né, direto a esse ser que vai te dando as direções. Aí a questão é assim, por que não desperta isso do dia para a noite? Porque imagina você com toda essa questão mental, com todos esses barulhos, você começar a ouvir coisas que não estão nesse plano, ele beira uma loucura. Então um caminho, né, a natureza não dá saltos, você vem pouco a pouco e vai graduando e abrindo cada um deles, essa subida. Cada vértebra conquistada, ela é um tempo que se tem, é toda uma questão de preparação, é muito trabalho intenso de eliminação, transmutação, e o sacro ofício para você ir fazendo essa subida. Chegando nesse verbo, que representa até São João, o verbo, né? Até tem a decapitação, que aí ele deixa o quaternário e segue essa questão da trindade acima. Dentro desse chakra aqui, a gente pode falar que a gente também vai ter o verbo de forma mais reta, de forma direta, e não em palavras que se distorçam, mentiras, incertezas.
aqui a gente vai começar a fazer a linguagem de forma correta, a falar o verbo de forma certa e criar através desse próprio verbo. É até interessante falar em São João, que São João trouxe até essas igrejas através, né, do evangelho que ele colocou do Apocalipse. E cita-se também pelo mestre que é um dos únicos livros da Bíblia que não teve alteração alguma, porque ninguém consegue compreender. Ele é profundo. Então, por não ter entendimento, ninguém consegue mexer ali. E ali está todo um caminho, está todo um mapa da realização. E isso acontece dentro de cada um de nós. Então, isso que a gente está falando aqui, que a gente vem relatando, é um apocalipse acontecendo. É um fogo subindo, um fogo devorador. É através dessas duas oliveiras que a gente tem, que é a Idá e Pingalá, que vem fazendo esse ciclo agora por dentro. E esse fogo subindo, ele vem fazendo o quê? Devorando todos os nossos defeitos. Fazendo com que a gente consuma tudo que a gente criou agora e transforme tudo isso, né? Como a gente falou, nesses corpos solares, fazendo a transmutação para chegar nesses corpos de ouro e a ascensão final. É um trabalho bem delicado, moroso, e não é algo dado de mão beijada. A gente sabe que é um caminho árduo, que vai conquistando a cada subida. E olha só, estudante, que curioso que é isso, porque eu só vou despertar esse verbo de ouro quando eu aprender a escutar. Que tem essa relação da clareaudiência com o laríngeo, porque tá tudo interligado. Tá, mas escutar o quê? Escutar esse meu mundo. Escutar as coisas que estão ao meu redor, mas escutar não no sentido de somente ouvir. Escutar e compreender que tudo que me cerca faz parte de mim. E como que eu vou sintetizar. E aí, novamente, a gente volta para a questão dos círculos dantescos. Escutar o que está ao meu redor, escutar esses pensamentos, para que eu possa sintetizá-los. E aí, de maneira consequente e consciente, eu desenvolvo esse verbo de ouro, que é quando eu caminho dentro das leis. Então, esse verbo, esse Cristo se manifesta através do verbo, justamente por eu caminhar com retidão. Então, né, foi falado aqui sobre esses ruídos, né, até para se ter uma clara audiência, precisa-se desse silêncio. É claro que aqui nós estamos falando de um silêncio interno, né? Muitas vezes as pessoas, né, um olhar assim superficial, pensam que somente ficar em silêncio, né, tô escutando. Não, porque eu posso estar ouvindo ainda vários ruídos, mas o que é dos meus pensamentos? E bem colocado até pelo Lincoln, porque quando a gente aprende realmente a escutar, aí nós aprendemos a falar. Mas esse falar daí é a verdade. É algo baseado aí nas leis universais da natureza, porque aí que se coloca, né, que é o verbo de ouro, aonde não tem equívoco nas palavras. E para se abrir essa igreja de Sardes, né, a verdade, ela é a chave. Isso, e até como agora você falou desse verbo real e reto, na verdade pura, ele tá na questão da energia, né, do vital. Então esse vital, que é a energia pura, que rege todo esse plano, tudo que é energético está nesse vital. Aqui você chegando nesse verbo, por mais que você não tenha o domínio ainda do verbo, que aqui é a verdade, mas o verbo falado de forma inconsciente também é uma criação. E tudo que você falar, você vai ter que dar conta, porque tudo que você fala cria de alguma forma e volta para você. Então a importância de chegar nesse ato de você conseguir falar o verbo da forma correta, despertando essa clara audiência, mano, você vai conseguir fazer o quê? Criar coisas que não vão te atrapalhar, porque são coisas corretas, verdades, e essas verdades não vão vir depois, né, através de mentiras, questões que ficaram obscuras ou escondidas. Aqui não, aqui vai sair o que é real. Então a tua criação a partir de agora vai ser algo que vai te auxiliar no caminho e além disso vai levar essa semente para todos aqueles que precisam ouvir também esse verbo realmente para fazer um trabalho de maestria como a gente aqui almeja. O sexto chakra é o entrecenho. Ele desperta a faculdade da clarividência. Tem 2 pétalas.
é da cor azul escuro e abre a igreja de Filadélfia. Então, aí também dá para se... Tem alguns casos que falam do terceiro olho, né? Que aí, como o Aulinco falou, você saber escutar para você conseguir falar da forma, a verdade e a questão reta. Aqui você vai ter a clara evidência. Você vai ver as coisas claramente, todas as evidências do que existe. Tirando esses véus, né, que a gente tem aqui da luz da retina, e vai começar a olhar realmente com esse terceiro olho, fora da dualidade. Então você vai trazer para essa síntese e começar a ver a realidade. E para isso você tem que ter a questão de toda a energia, todo esse trabalho, como a gente fala, porque se você desperta de uma hora para outra, não tendo conhecimento, vai entrar numa esquizofrenia, que você vai começar a ver coisas e não consegue ter domínio. Então, por isso que é importante você fazer esse trabalho e vir fazendo essa subida com consciência. Através de uma eliminação dia, né? Colocar minuto, segundo a segundo. E transmutando e fazendo essa subida. Aí você vai colocando em movimento e vai tendo essas faculdades atrofiadas. E uma coisa bem colocada pelo Sidney, esse terceiro olho está totalmente conectado com essa síntese, onde realmente existe já uma compreensão em relação às ações e reações. Nesse sentido, né, quem chega nesse entrecenho já olha para as consequências do mundo como reações de ações. Então, você vê alguém sendo roubado, ele vê nessa mesma cena a pessoa roubando, ela tirando dela mesma. Né? Então, vem esse olhar. E quando nós chegamos nesse nível, né, que se abre totalmente aí a faculdade da clarividência, é isso que eu vejo, a verdade, a realidade da coisa. E é até importante, como a gente estava fazendo a relação até dos planetas, né? Que aqui é o planeta, é a questão de Júpiter, que é o pai dos deuses. Né? Então, o olho que tudo vê está nessa parte. Até voltando um pouco quando a gente falou da laringe, ali a gente tem um guerreiro que é o marciano, que é Marte. Também só para aproveitar que a gente estava trazendo os planetas, né? E a gente fecha também aqui com Júpiter, que é o pai dos deuses. E ainda mais um ponto, ainda pegando a palavra anteriormente citada de conexão, a nossa pineal, ela tá totalmente conectada com os nossos órgãos sexuais. Então, para que eu tenha uma clarividência, eu preciso ter a mente totalmente pura. Não enxergar nada com inveja, com maldade, principalmente com luxúria, com julgamento. Quando se atinge, mas não significa que, então eu vou abrir esse chakra, eu vou abrir essa igreja, daí eu vou ver as coisas com pureza. Ao contrário, eu enxergo o mundo com essa pureza, portanto eu vou desenvolver essa clarividência sempre a partir de nós. Protagonismo. É que você sai da dualidade, né? Você não está nessas duas, você vai vir para essa síntese. Aí com a regência de consciência de Zacariel, né? Que é o regente de Júpiter. Então você não tem mais a questão de cair nas vias duais. Você já começa a andar nessa retidão. Fica muito mais, colocar assim, fácil de você chegar ao Pai, porque você está ouvindo teu real ser, está vendo a claridade e levando essa palavra de forma reta e com domínio de toda a intuição e demais faculdades que a gente veio falando aqui, se torna um caminho muito mais leve. O sétimo chakra é o coronal, ele desperta a faculdade da polividência, tem 1000 pétalas, é da cor violeta e abre a igreja de Laodiceia. Então, chegando aí, a gente chega aos anéis de Saturno, a auréola dos santos, que é quando a gente desperta esse chakra. Ele é polividência, está em todo lugar. Então, essa presença divina, no caso, você está conectado com ela onde quer que esteja. Por isso que diz que Deus está em todos os lugares. Quando você chega aqui, você consegue se manifestar em todo lugar, estando num só lugar. Aí que está essa coroa dos santos, que a gente vem falando dessas 1000 pétalas, que é essa flor de lótus se abrindo, que tem a conexão direta com essa cor violeta, que é direto a conexão com o Pai, com o Atma, através desse planeta que é Saturno,
regido por Orifiel, que é o que faz a ceifa. No caso aqui, quando está pronto, chegou a esse ponto, ele faz a ceifa, o tempo da ampulheta já é dado e é recolhido. Como é a questão de você vencer o Cronos, de você conseguir transformar esse chumbo de Saturno nesse ouro e conseguir se fundir ao Pai. Como a gente já explanou sobre as 7 igrejas e os 7 chakras, como alinhar os chakras e colocá-los em movimento? Então, Amanda, a gente até comentou sobre, né, que para fazer a questão de alinhamento e despertar dos chakras, tanto a abertura das igrejas, ela é através somente da transmutação sexual. É claro que a gente até em outros episódios pode falar que tem a questão de mantralizações que auxiliam, mas não fazem, de músicas que auxiliam, mas não o fazem. É porque a gente pode acreditar numa inverdade, mas essa não existe. Ela simplesmente acontece através dessa eliminação que a gente vem fazendo os 3 fatores sempre, né? E essa eliminação, essa transmutação, e aí o sacrifício que é depois que você ter o caminho traçado, passar para os demais. Então, a abertura e ativação dos chakras, alinhamento, é através dessa transmutação em si. É porque como a gente está falando de um segundo nascimento, todo nascimento, ele é sexual. Então, até analisando assim, então se através de músicas, de determinadas questões terapêuticas, houvesse esse alinhamento e todo mundo ficaria liberto, era só fazer isso, colocar músicas nisso no mundo. Mas não vai conseguir, não vai acontecer, porque ele é estritamente sexual. E a partir dessa magia sexual é que vai ter esse alinhamento e esse movimento, esse desenvolvimento e, claro, a abertura das igrejas. Até a questão assim que o Lincoln bem colocou, porque tem pessoal que acha que composições, né, yoga ou mantralizações, enfim, você consegue. A gente sabe que enquanto você não ativar, trabalhar esses mercúrios, fazer toda essa questão de contato com essas energias puras, que é sexual, não tem de maneira alguma como isso acontecer. Por isso que a gente vem batendo na tecla desses 3 fatores sempre. Porque seria simples eu ficar em posições certas, escutar frequências corretas, o trabalho ia acontecer sozinho. Mas e todo esse mundo que eu tenho aqui dentro, que eu tenho que dar conta dele? Como é que eu vou fazer isso tudo? Aí até a criação, a gente sabe que esse corpo físico, a gente conseguiu ele de que forma? Através do sexo. Como é que eu vou conseguir esses corpos sutis que a gente veio falando? A única forma é através do sexo. Ninguém nasceu de outra forma senão pelo sexo. Então isso tudo é uma construção de uma real questão de nascimento espiritual através desse mesmo fato que aqui estamos, que é o sexo. Até a gente sabe que existem aí alguns psicoativos que fazem com que a gente acesse algumas dimensões aí superiores, só que, no entanto, acessa e volta. Por quê? Porque não tem energia suficiente para se manter lá. Então, por isso que nós batemos nessa tecla em relação à energia sexual, porque é algo que realmente faz com que a gente se mantenha. Ou seja, tenha realmente essa clarividência, essa clareaudiência, né? A polividência de uma forma aí duradoura. É até importante que a gente falou dos 7 principais, né? A gente também tem um outro, que ele é o pulmonar, aonde através dele a gente consegue resgatar uma questão de todas as existências passadas. É claro que a gente cita os 7 principais que estão na coluna, correlacionado com os 7 planetas, os 7 anjos, 7 igrejas, né? E esses 7 chakras. Mas é bom a gente sempre citar que esse é um dos importantes também, mas só não estão atrelados às igrejas e a essa nossa coluna, nessa subida que a gente vem aqui citando. E um outro ponto ainda também, só para trazer esse fechamento, até o desenvolvimento, por exemplo, eu vou desenvolver a questão da clarividência através da mantralização e o que vai acontecer se essa pessoa ela não elimina pensamentos? Você não está fazendo esse trabalho com a magia sexual justamente para eliminação. Aquilo que até que o Sidney mencionou anteriormente, a pessoa vai desenvolver uma esquizofrenia, ela vai entrar em surto porque ela vai desenvolver essa clarividência, por assim dizer,
E ela não vai dar conta de lidar com tudo que ela tá vendo, porque o que que ela vai ver nessas dimensões mais sutis? Os próprios pensamentos, as infrações, aquele que vai desenvolver uma recordação plena, né? Recordação de existências passadas, começa a perceber tudo o que fez e não vai dar conta de lidar. Por isso que tem todo esse trabalho com os 3 fatores que são imprescindíveis para a abertura dos chakras das igrejas. E a gente sabe que dentro desses estudos, né, que a gente vem fazendo, não adianta querer pegar o caminho mais fácil, ou só ouvir uma música, ou somente deixar de fazer o seu trabalho ali, que nada vai ser dado a você sem esses super esforços, né? Nesse trabalho sempre tem que existir esses super esforços para que você conquiste todo esse reino, né, que a gente vem falando, esses méritos do coração. Então, por aqui a gente finaliza. Agradeço a vocês por mais essa participação. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial, até breve. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial e até breve.